Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando aqui mais uma aula da MAL, a aula 6. O assunto de hoje é algoritmos em grafos. Hoje a gente vai ver aqui Dijkstra, Union Find e Floyd Warshall. Então vamos lá para o primeiro. O primeiro de todos é o algoritmo de Dijkstra, ou Dijkstra, ou Dijkstra, ou Dexter. Cada pessoa pronuncia de um jeito. Esse daqui é um algoritmo que a gente roda num grafo para encontrar o menor caminho entre vértices, dado uma origem. Ou seja, a partir de um grafo que você tem que ter montado, você consegue passar uma origem, por exemplo, o vértice 2 do grafo, e encontrar o menor caminho do vértice 2 para todos os outros vértices desse grafo, ou para algum vértice objetivo. Como vocês podem ver aqui, ele funciona em grafos cíclicos e grafos direcionados, que são os que geralmente a gente mexe, porém, ele não funciona em grafos com pesos negativos, e já eu vou te contar o porquê. A complexidade dele é uma complexidade relativamente boa, que resolve o nosso problema de menor caminho num tempo bom, principalmente competitivamente. Essa complexidade aqui é E mais V vezes log V, se a gente implementar de um jeito eficiente. O que é esse E? Primeiramente, esse E, ele é o tamanho do conjunto de arestas, ou seja, quantas ligações a gente tem no nosso grafo. Esse V é o nosso número de vértices. Então, a complexidade final é o número de arestas, ou o número de ligações, mais o número de vértices vezes o log desse número. Uma complexidade relativamente baixa. Em problemas competitivos, ela vai ser bem útil para a gente. Vamos lá. Primeiramente, para implementar o Dijkstra, a gente tem que ter uma inicialização. Como funciona essa inicialização? A gente vai criar uma lista com o custo que a gente tem para chegar em um determinado vértice I. E aí a gente cria uma lista com auxiliar com os custos encontrados até o momento. Ou seja, primeiramente a gente tem uma lista, um array, com todas as posições tendo um custo para chegar até determinado vértice. E, segundamente, a gente tem uma lista auxiliar com custo encontrado até o momento. Esse custo encontrado até o momento, a gente vai atualizar ele conforme a gente for expandindo um nó. A origem ela sempre vai ter custo zero, porque se eu estou no vértice 2, o menor custo para chegar no meu vértice 2 é zero, porque eu já estou nele. Certo. A iteração do algoritmo funciona da seguinte maneira. A gente vai selecionar o nó com menor custo, ou seja, o nó que estiver aqui nessa lista auxiliar. A gente vai expandir todos os vizinhos dele e a gente vai relaxar o custo das arestas vizinhas. Ou seja, a gente vai atualizar os valores para sempre ter o menor custo aqui. Vamos ver isso daqui na prática? Funciona assim. Aqui a gente vai ter no algoritmo aqui, ó, vector int Dijkstra, a gente vai ter dois vetores. Primeiro esse vetor C, tá vendo que ele começa com N, que é o tamanho do nosso grafo G, e todos os valores em infinito. Ou seja, inicialmente estou dizendo que para chegar em qualquer vértice é extremamente caro. Porque se for extremamente caro e a gente está procurando o menor, a hora que for atualizar, esse extremamente caro vai ficando mais barato. E aqui a gente tem aquela estrutura 7 que já foi explicada, que é uma estrutura que não deixa repetir valores. Essa estrutura 7 está sendo do tipo pair, ou seja, a gente vai ter vários pairs dentro desse set e nenhum deles pode se repetir. Se eu tenho pair 1, 1, eu não posso ter esse 1, 1 de novo. Esse pair, a gente vai inserir da seguinte maneira. Na esquerda, o primeiro elemento do pair vai ser o custo para chegar no nó, e na direita vai ser o nó que ele chega. Aqui, como falado, a origem, o vértice de origem, o custo é sempre zero. Então, beleza, a gente vai iterar desse set aqui, expandindo os nós, até que ele esteja vazio. Como que a gente itera nele? A gente faz o seguinte. Pega o primeiro elemento dele, né?
primeiro nó V. Como eu disse, o nó está na segunda posição dele. Então aqui, ó, origin é a segunda posição. Então, d.begin, isso daqui retorna um iterador para o set, e a gente pega a segunda posição, ou seja, a gente está pegando o nó. E a gente vai excluir ela, porque a partir do momento que a gente expandir um nó, a gente não pode voltar para ele. A corretude do Dijkstra está exatamente nessa ordenação. Sempre que a gente chega em um nó, isso quer dizer que o menor valor possível foi encontrado para chegar nesse nó. Como que isso vai ser garantido? Aqui nesse for, quando a gente for expandir esse nó. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Para todas as arestas que a gente tem aqui dentro do nosso grafo, porque as arestas têm peso, a gente vai pegar o destino e o custo. Ou seja, estamos aqui no vértice V, eu vou pegar todos os filhos dele, para todos os lugares que eu consigo chegar, vou pegar o segundo elemento é o destino, e o primeiro elemento é o custo para chegar naquele destino. E aí eu vou fazer uma verificação simples aqui. Se o custo que eu usei para chegar nesse nó atual, mais o custo que eu achei para chegar no filho dele, for menor do que o custo que já tiver no filho dele, ou seja, inicialmente está todo mundo infinito, eu vou apagar o filho dele do meu set, que é onde eu estou iterando no loop. Eu vou atualizar esse valor, porque quer dizer que eu encontrei um valor menor do que eu tinha lá no meu destino. Eu vou atualizar com esse valor de agora que eu encontrei, que é o que eu usei para chegar aqui no 9 até o nó destino ou filho dele. E eu vou inserir no meu set, que é para iterar, esse novo valor que eu encontrei. Ou seja, eu apaguei o que tinha lá e agora eu vou inserir esse novo que eu encontrei. Vou inserir aqui, na esquerda o custo e na direita o destino dele. Eu vou fazer isso para todos os filhos do meu nó. E eu vou iterando aqui, sempre adicionando esses menores valores possíveis. No final, o que acontece? Eu vou ter sempre o menor valor possível para chegar em um nó lá no meu set D. Se o valor for maior, ele nem vai ser inserido por causa desse if aqui. Porque ele não cabe no custo, então ele nem vai ser inserido. Então eu vou iterar aqui, vou adicionar lá e eu só vou expandir os nós que realmente forem o de menor custo. No final, eu vou retornar C, que é o custo para chegar em cada nó. Bom, aqui a gente tem um gifzinho que é mais ou menos o algoritmo na prática. Ele é um pouco confuso para pegar de primeira, por isso que eu vou mostrar um exemplo prático aqui no Paint. Vamos supor que o nosso nó, o foco, vai ser o A. Então, como funciona o algoritmo? Como eu falei, a gente pega o nó, origem, marca ele como 0. Então, beleza, a gente vai ter aqui. Vamos falar aqui que é A, B, C, D, E, F. De custos. Todo mundo está com infinito inicialmente. Então vamos lá. Vou marcar o A como 0 inicialmente. Vou marcar o A como 0 inicialmente, porque é o meu nó de origem. E aí eu vou começar a expansão. Então vamos lá. A hora que eu tentar expandir, eu vou expandir aqui. Ele tem o 2 e ele tem o 4 para expandir. Como eu disse, a estrutura que eu estou usando para verificar a expansão
é um 7, então vai estar sempre ordenado. Então, primeiro ele vai ter aqui o 2 para o vértice C. Beleza. Como o vértice C está inicialmente infinito, o custo do vértice C vai ser atualizado para 2, né? Que é o custo da viagem mais o custo atual. E ele vai vir aqui para a minha lista de expansão. Então, a minha lista de expansão aqui, ele vai entrar com o 2, que é o custo, e o C. E depois ele vai entrar com o 4, que é o custo, e o B. Lembrando que esse 4 e esse 2, eles estão somando o custo que eu tive até agora. Então, vamos lá. Obviamente, ele vai expandir o C agora, né? Ele já está aqui no C, ele já está com custo 2. O nosso C está marcado com 2 aqui. E agora ele vai expandir o C. A hora que ele expandir o C, ele vai ver esse nó A aqui. Só que ele já está na posição 2, já custou 2 para vir aqui. Ele vai tentar expandir para o A. Vai ser 2 mais 2, que é 4. 4 é menor que 0? Não. Então eu não vou expandir o A. Aí agora ele vai vir aqui. 2 mais 1 para o B é 3. 3 é menor que 4, que já estava marcado no B? É. Então eu vou pegar, vou sumir com esse 4 aqui. Vou sumir com esse 4 aqui. Vou marcar o 3. E vou olhar aqui. Para ir para o D, 2 mais 8. Então a gente vai vir aqui e vai adicionar o D. 8, D. 8 não. Perdão, 10. Porque eu já percorri 2. Aí, beleza. O C já está fechado, o A já está fechado. Eu vou para o próximo. B. Então ele vai vir aqui. E vai ver o B. Beleza, vamos expandir o B. B está em 3, mais 4 para vir para 7. Não é menor que 0. 3 mais 1 para ir para C, 4. Não é menor que 2. 3 mais 5 para ir para D, 8. 8 é menor que 10. Então, vamos atualizar o D com o novo valor aí que é 8. E só tem isso para expandir. Acabou a expansão dele. Vamos lá para o próximo. D agora é 8. O B, a gente já marcou que o caminho dele foi 3 para chegar. Aí a gente está no D. A hora que for expandir o D, 8. Já está marcado aqui. Esse é o valor final, porque como eu falei, a hora que você expande o nó, quer dizer que ali é o mínimo que você consegue chegar. Aí a gente vai expandir o D. Mesma coisa, se ele tentar voltar, a gente já percebeu que matematicamente isso aqui vai ser impossível de ser menor do que estava lá. Então a gente vai olhar só os próximos. Aqui, para a esquerda não vai dar. Para o C também não vai dar, porque ele está em 8, mais 8 é 16, não dá. Então vamos lá. 8 mais 6, 14 para o F. 14 para o F e 10 para o E. Então a gente vai marcar aqui, na linha de baixo. 10 para o E. E 14 para o F. Beleza. Então o D já está resolvido também. Vamos agora andar pro E, que é o menor. Chegou no E aqui, 10. Estamos aqui na contagem 10. Para voltar para o C não vai dar, para voltar para o D também não. Que a gente já percebeu isso. Não dá para voltar, o que já foi já é o menor, como eu disse algumas vezes. Então agora a gente vai olhar aqui, só falta o F. O E, para ir para o F aqui ele está em 10. Se ele andar mais 2, 12. É menor do que o 14. Então a gente vai lá e atualiza o F. Então agora o F vai ser 12. A gente salva esse 10 aqui. E a gente acaba expulsando o E. Não tem mais para onde ir. Ele vai vir aqui pro F.
O F, como a gente viu, a gente chega aqui, não dá para voltar pro E e o D já foi expandido. Então, o F é 12 mesmo. No final, a gente vai ter isso como resposta. Um vetor com o menor custo de um nó até o outro. Você também pode modificar o código para salvar a ordem. Então, para salvar de A, ele foi para B, de B ele foi para C, de C foi para D, de D ele foi para E, de E ele foi para F. Isso daí não é muito difícil. É só quando ele for expandir o nó, você puxar para um outro vetor, sem ser o vetor que você está armazenando os menores valores. Bom, no final é isso que a gente tem. A gente tem um caminho que passa por todos os nós e garantidamente esse daqui é o menor caminho de A para qualquer nó. Então, de eu ir para o A para o C, o menor caminho é por aqui. De eu ir para o A para o B, é passando por C. E assim por diante. Bom, o algoritmo em si, eu acredito que não seja difícil de compreender. A única coisa que é a correção dele é não podemos ter nenhum vértice negativo nele. Porque um vértice negativo pode impactar na resposta. Por exemplo, imagine que um exemplo clássico que quebra o código o algoritmo de Dijkstra é um grafo com um ciclo negativo. O que é um ciclo negativo? Vamos supor que aqui o custo é 5, aí aqui o custo é menos 1 e 1. Isso é um ciclo negativo. A gente tem um ciclo que o custo dele vai ser menor do que zero. Então, toda vez que eu rodar aqui, vai diminuir o custo, certo? Vamos supor que eu estou aqui em A. E aí eu quero chegar aqui em B. Eu fui de A para B, custou 5. Aí eu vou vir aqui. 5 menos 1 deu 4. Menos 1 deu 3. Mais 1 deu 4. Então agora, em vez de eu chegar em 5, eu cheguei com 4. Vocês percebem que se eu fizer isso de novo, eu vou chegar com 3. Depois eu vou chegar com 2. Depois eu vou chegar com 1. Ou seja, a gente nunca vai ter uma resposta certa quando tem valores negativos. Por isso que Dijkstra não funciona. Quando a gente tem algum aresta com valor negativo. Então, se tiver aresta com valor negativo, você já pode descartar Dijkstra. Certo? Vamos voltar aqui, então. O algoritmo está mostrando exatamente o que eu fiz. O GIF aqui está mostrando exatamente o que eu fiz. Então, vamos para o próximo tópico. Nosso próximo tópico chama-se Union Find. Bom, ele é o nosso apelidado, assim, carinhosamente, é o apelido da DSU, ou a Disjoint Set Union. O Union Find, na verdade, é uma estrutura de dados. É uma forma que a gente tem para armazenar os grafos e é um pouco específica. É utilizada amplamente na programação, porém é um pouco específico. Não é algo assim fácil de pensar. Só que é fácil de implementar. Bom, o objetivo dele é agrupar vértices por uma dada característica. A gente sempre tem o union e o find, para surpresa de pouco, que são as funções da nossa estrutura de dados. O principal ponto é esse daqui, o terceiro. Agrupar vértices por determinada característica. Por quê? Porque a gente tem a estrutura de dado, só que você vai ter que utilizar ela para moldar o seu problema. Ou seja, o jeito que você vai moldar ela vai ser com a sua característica, ou seja, com a sua condição. Essa estrutura de dados serve para a gente agrupar um grafo em diferentes ambientes. A gente vai agrupar ele conforme a proximidade de cada conjunto. Então, se a gente tem um grafo completo e, sei lá, eu quero os números ímpares que se conectam. Então, vou ter um grupo com. Vou ter vários grupos de números ímpares que se conectam de alguma maneira.
e vou ter grupos e posso ter grupos de números pares que se conectam de alguma maneira, ou algo do tipo. Cada problema pode pedir uma coisa. Então vamos lá. Primeiramente, a função union. Bom, é a função que a gente utiliza para agrupar os vértices, que eu falei, é o objetivo dessa estrutura de dado. Geralmente a gente denomina ela de unite e a gente coloca aqui um inteiro A e um inteiro B. Esse A é o vértice A que você quer unir ao vértice B. A gente tem duas implementações para Union Find. Uma é a implementação trivial que todo mundo pensa, porque a gente vai criar uma estrutura de dados que vai unir o grafo em diferentes grupos. Então, a implementação trivial, que é um pouco mais fácil de pensar. E a gente tem a implementação em log-n, que é a versão otimizada, que é o que a gente quer usar na maratona e quer usar na vida também. Então vamos lá. É importante ressaltar uma coisa. Antes de tudo, a gente tem para armazenar o nosso Union Find isso daqui, ó, parent. Esse parent é um vetor do tipo de dado que você está gravando no seu grafo. E inicialmente todos os parentes, os pais, vão ser eles mesmos. Ou seja, o pai de A é A inicialmente e o pai de B é B. E assim para todos os outros vértices. Para que serve esse pai? Esse pai vai definir os grupos. Sempre que a gente agrupa alguém, isso quer dizer que a gente vai pegar esse A e o pai dele agora vai ser B, por exemplo. Esse que é o foco da estrutura. E ela vai ser armazenada aqui nos pais. Bom, a trivial. A gente vai dar um find. Essa função find é a segunda função que eu vou explicar já já. Ela serve para encontrar o pai de A. Então, ela vai armazenar em A aqui o pai dele, vai armazenar em B o pai dele, e aí ela vai falar, se eles já não tiverem o mesmo pai, ou seja, se eles não são do mesmo grupo, então agora o pai de B vai ser A. Essa daqui é a trivial e ela vai dar problema em complexidade. Ela funciona, porém ela vai dar problema em complexidade, que nem eu falei agora há pouco. Ela vai ser O de N, que não é legal, porque toda vez que a gente vai fazer uma união, vai custar N. Não é legal fazer isso. Essa daqui já é a versão otimizada, que é mais legal. Bom, a gente tem o parent, de novo, que é onde a gente armazena a estrutura, e aqui a gente tem um negócio diferente. A gente tem um outro vetor que chama-se size, que é o tamanho desse grupo. Então, o size vai estar armazenando o tamanho de cada grupo. Inicialmente, obviamente, vai estar tudo como 1, porque só existe B no grupo do B. Só existe A no grupo do A e assim por diante. Vamos lá. Aqui o que a gente tem diferente? A gente tem o find de novo. Então a gente vai pegar o pai de A e o pai de B. Aí qual que vai ser a diferença? Se eles forem diferentes, não podemos adicionar no mesmo grupo, como já dito antes. A gente vai fazer o seguinte. Se o tamanho de A for menor que o tamanho de B, a gente troca A com B. Por quê? Porque a gente quer sempre armazenar o A como sendo o pai de B. Ou seja, o que a gente fez aqui? A gente quer sempre que o pai da união seja o grupo que existe mais elementos. E aí a gente incrementa o tamanho de A com o tamanho de B. O que isso daqui vai mudar? Vamos primeiro mostrar o find. O find é uma função para retorno de vértice, o qual vai unir. Ele retorna o pai de cada vértice que você faz a pesquisa. Ele normalmente é O de N, na função trivial, e ele é O de 1 amortizado. Para quem não conhece essa palavra, o que significa? Ele vai ajustando a sua complexidade sozinho conforme o algoritmo vai sendo utilizado.
ele na verdade não é odd 1, ele funcionaria em um odd log muito específico, e conforme você vai utilizando ele, por causa dos ajustes no Unite, a gente vai ter os pais sendo dispersos melhor, quanto mais você usa, e ele vai se tornando um odd 1, porque a complexidade que você utiliza em média, com todos os usos dele, se torna uma complexidade odd 1. É como se eu tivesse usado N vezes, e aí depois dessas N vezes que eu usei, o custo que foi para cada uma dessas N vezes desse uma média de um odd 1. Então vamos lá, a implementação trivial é essa daqui. Vamos achar o pai de V. Se o pai de V for igual a V, como eu disse inicialmente, todo mundo tem ele mesmo como pai, ele é o dono do próprio grupo, eu retorno V. Se não, eu vou dar find no pai de V. Então, se eu tenho um grupo e eu sou subordinado de alguém do grupo, então eu vou tentar encontrar o dono do grupo pelo meu pai imediato, até eu encontrar alguém cujo pai seja ele mesmo. Esse daí é o dono do grupo. Esse daí é o que não altera. O otimizado é melhor. Ele funciona aqui da mesma maneira. Se a gente encontrou o pai de V sendo igual a ele, retorna a ele. Se não, a gente atualiza aqui, ó, o pai desse vértice como sendo o pai do próximo gerente dele no grupo. Vamos ver isso daqui visualmente, porque isso daqui é melhor. Vamos lá aqui. Vamos supor que inicialmente a gente tem um grafo aqui. E a gente vai pegar algumas arestas e unir elas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então vamos lá. No Union Find, como eu falei inicialmente, parent, ele vai ser um vetor desse tipo aqui. E mais um, e mais dois, 3 pontinhos. A gente pode preencher ele como um for int igual a 0 e menor que n, e mais, parent i igual a i. Por exemplo. Toda vez que eu for dar um unite, eu vou unir um vértice ao outro. Então, vamos supor aí que eu quis dar um unite do 2 com 5. Então aí, tô dando do 2 com 5. Se a gente voltar aqui no código do unite, ele coloca A como sendo pai de B. Então, se eu estou dando unite do 2 com 5, o pai de 5. Então, pai de 5 agora é 2. E aí a gente vai ter um grupinho aqui, ó. 5 e 2. Aí depois eu vou unir o 3 com o 5. Então eu vou unir o 3 com o 5. O pai de 5 aqui ele tá marcado como 2. Então agora ele vai vir aqui e aí ele vai... Como eu tô unindo 3 com 5, então o pai de 3 vai ser o pai do 5, que é 2. Não, é o contrário. O pai de 2 vai ser o pai de 5. Vai ser o pai de 3, que é 3, que ele é mesmo. Então aqui a gente vai colocar
Vocês podem perceber que ele está formando uma estrutura aqui como um grafo, só que ele não está muito disperso, né? Esse é o pai desse e esse é o pai desse. Ele vai construindo uma união que fica linear, que nem a gente tinha dito antes. Inicialmente ela é O de N. E isso daqui vai ser muito custoso para a gente, conforme vai passando o tempo. Porque quanto mais a gente vai adicionar, mais a gente tem que fazer essa pesquisa aqui. E para unir vai ser N termos que a gente tem que ver. Então, para isso, o que a gente tem? A gente tem a solução diferente. Vamos fazer esse mesmo código. A gente tem a solução otimizada. Vamos fazer esse mesmo código. A gente vai unir primeiro o 5 com 2. Só que a gente está fazendo essa implementação aqui. Então vamos lá. A gente vai unir o 5 com 2. Eles têm o mesmo tamanho e os dois são pais dele mesmo. Então, olhando aqui, esse tem o mesmo tamanho, não vai dar um swap. A gente vai unir o 5 com o 2. Então, o pai de 2 vai ser igual a 5. E o tamanho de 5 vai incrementar o tamanho de 2. Então, vamos lá. O pai de 2 vai ser igual a 5. E o tamanho de 5 era 1, agora vai ser 2. Certo? Está incrementando aqui o tamanho de 5 com o tamanho de B. Os dois inicialmente são 1. Então, vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o vértice 2 e o vértice 5. Beleza. Agora a gente vai tentar unir o 3 com o 2. A hora que eu for tentar dar o find, do 2, a gente vê aqui que já tem uma diferença. Então, o pai do 2 é igual ao pai desse daqui. Como o 2 tem como pai o 5, ele não vai entrar aqui, ele vai vir aqui. O pai de 2 vai ser igual a encontrar o pai de 5, e o pai de 5 é 5. Então, o pai de 2 é 5. Aqui, o pai de 2 é 5, que a gente já sabia disso. Já tinha atualizado lá. E na hora de dar o unite, a gente vai ter uma diferença. A gente está unindo 3 com o 5. 3 e 5. Que a gente quer unir. Então vamos lá. Encontrou o pai de 3, que é 3. Encontrou o pai de 5, que é 5. Eles são diferentes. O tamanho de 3 é menor que o tamanho de 5? É. Então eles trocam de posição. Então agora o A é 5 e o B é 3. Então o que vai acontecer? Agora o pai de 5 vai ser... Agora o pai de 3 vai ser 5. Então aqui eu vou tentar inserir o pai de 3. Esse daqui é o tamanho, esse daqui é o pai. Pai de 3 vai ser 5. E o tamanho do 3 vai incrementar. Não, o tamanho do 5 vai incrementar, né? Porque a gente inseriu mais um. Então agora ele deixa de ser 2. Vai virar um 3. E o 3 entrou aqui. Já percebem que diferente da outra, agora a gente está formando uma árvore? Isso aqui vai garantir a nossa complexidade em log. Então vamos tentar inserir de novo. Vamos tentar inserir o 6 com 2. Então vamos lá. No find,
O find do 6 vai dar 6. E o find do 2, como a gente sabe, o pai de 2 é o 5. Beleza. Então, o que acontece aqui? A hora que ele for tentar inserir, o tamanho de 6 é menor que o tamanho de 5, eles invertem. O pai de 6, que está no B agora, 5 está no A, é o 5. Então a gente já tem mais um pai aqui para o 6. Vai ser igual a 5. E o tamanho de 5 incrementa com o tamanho de 6. Então o tamanho de 5 estava 4, agora vai para 4. Não estava em 3, agora vai para 4, desculpem. E o 6 vai ser inserido aqui. Vocês percebem? Sempre que eu for tentar inserir em algum nó que já tem um pai, em vez de eu inserir ele aqui em cima ou aqui embaixo, que ele estava fazendo antes, agora eles todos ficam em função desse pai. Esse pai aqui é como se fosse um pivô para o grupo. Por isso que a gente reduz a complexidade. A complexidade de união agora é log n, porque a gente não tem que percorrer tudo isso daqui para encontrar e inserir o nó. A gente só tem que vir aqui nesse nó. Esse nó aqui é o 2 e o 2 ele tem um pai só. Então, como a gente disse, o find vai cair para a complexidade de O de 1, porque a gente só tem que entrar no nó e ele vai ser meio binário conforme vai passando o tempo. Ou o nó é pai dele mesmo, que nem o 5, ou o nó é descendente direto do dono do grupo. Então o find vai ser O de 1, find igual a O de 1, e unite vai ser igual a log n. Por que log n? Por causa que a gente está construindo essa estrutura aqui como se fosse uma pequena árvore na hora de unir. Então a gente tem que pesquisar isso daqui. Só que em termos gerais, a execução do algoritmo final, ela se aproxima a um O de 1. Principalmente para entradas utilizadas na maratona. Ela não é um O de 1 puro, verdadeiro. Para ser mais exato, ela tem uma complexidade média de uma estrutura de dados que a gente chama função inversa de Ackermann. Só que, se você quiser saber o que é isso, fica para o leitor curioso aí, de casa, para descobrir a função inversa de Ackermann ou a prova do Union Find. Isso não é relevante para o nosso interesse de agora. Então vamos lá. O nosso último algoritmo de hoje é o conhecido Floyd-Warshall. A gente viu algumas estruturas para encontrar o menor caminho. Algumas estruturas não, alguns algoritmos para encontrar o menor caminho entre dois pontos de um grafo ou de uma árvore. Que até agora a gente viu o Dijkstra nessa aula. E a gente viu a BFS também, que pode ser usada para mais facilmente para grafos sem peso. Beleza. Só que imagine que a gente tenha um problema onde queremos saber todos os menores caminhos entre qualquer dois pontos de um grafo. A complexidade do nosso algoritmo de Dijkstra não seria tão útil para realizar isso. Essa pergunta tantas vezes. Então, para isso a gente tem Floyd-Warshall. Ele é um exemplo clássico de programação dinâmica em grafos. Vocês já vão ver isso aqui na prática. Ele é bem específico, não é tão difícil de ser pedido, ser encontrado em contests, porém ele é bem específico, porque, como vocês estão vendo aqui, a gente tem que tomar atenção nas entradas. Geralmente, problemas de Floyd-Warshall são problemas que pedem queries. Queries são séries de perguntas. Então ele pode perguntar, por exemplo, ele te dá um grafo e ele vai te perguntar 10.000 vezes qual que é a distância entre dois nós que ele vai entrar. E a complexidade dele é neocubo, parece meio loucura. Por isso que eu falei, a gente tem que tomar atenção nas entradas. A gente só vai usar Floyd-Warshall
quando for permitido para a gente. A complexidade para usar o Floyd Wash com as queries é de n ao cubo, sendo n o tamanho de vértices de um grafo. Ou seja, para entradas do tipo 10.000 já não é algo tão viável. Vamos ver aqui. O algoritmo de Floyd Warshall, ele é bem simplista. Ele não é nem difícil de ver o código. O nosso objetivo é encontrar a menor distância entre qualquer dois pares de vértices. Então, eu quero saber a distância de A até E, de A até D, até B, etc. Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente vai pegar a nossa matriz e vai lotar ela de valores infinito. Infinito na linguagem que você programar. Geralmente, em C++ a gente utiliza 0 vezes 3F, 3F, 3F. É o maior valor inteiro disponível que não vai dar overflow quando somado com alguma outra coisa. Depois que encheu ela de infinitos, a gente faz a diagonal principal como 0, porque aqui é uma matriz de adjacência. Como a gente já sabe, a matriz de adjacência marca a distância de um vértice até o outro. A distância de A até A é 0, de B a B, 0, e assim por diante. As outras distâncias a gente marca conforme marcado no nosso grafo mesmo. Então a gente tem a distância de A até C aqui, já está como 12. A gente tem a distância de A até C, que está como 3, de D até I, blá 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 blá. Como que o algoritmo vai funcionar? Dado essas distâncias que a gente já tem, o nosso objetivo é encontrar as distâncias que a gente não possui. Então, por exemplo, aqui, ó, tá mostrando um ponto de interrogação aqui para chegar em outros vértices. Como que a gente vai fazer isso? A distância para chegar de um vértice ao outro na nossa matriz vai ser sempre ou 0 ou infinito, caso não exista tal caminho, ou o valor do caminho mesmo. Então, o que a gente vai fazer? Sempre para qualquer par de vértices, ou seja, sei lá, eu quero ir de A até B. Eu vou ver o que compensa mais. Eu ir de A até B, que a gente já tem a distância, 2, ou eu ir de A até C, e depois eu ir de C até B. Bom, A até C, 10, C até B, 4, não compensa. Só que em algum desses momentos vai compensar. O que acontece? O que vai desencadear aqui? Sempre que eu tiver um caminho, eu tentar fazer esse caminho pulando por um vértice, passando por um vértice, e não existir ou o caminho meu até esse vértice K, ou o caminho do vértice K até o vértice destino, essa conta aqui nunca vai ser menor do que a que eu já tenho, porque ela vai dar infinito mais alguma coisa que é infinito. Então, esse meu valor aqui, ele só vai ser atualizado se essa soma, passando por algum outro nó, for menor. Vamos, vamos ver isso daqui em código, só para ficar claro. Ele não é difícil de ser implementado. Ele em código é isso daqui. Você passa a sua matriz, lembrando que tem que ser uma matriz aqui, a gente não pode ter lista de adjacência ou nada do tipo, porque a gente tem que preencher os valores certinhos de infinito. Aí a gente vai ter aqui simplesmente 3 fors. E é por isso que a complexidade é cúbica. Esse primeiro for aqui é para as linhas, o segundo para as colunas, e o terceiro é aquele nó que a gente tenta passar. Por exemplo, aqui que eu falei, para ir de A até B, tentar ir de A até C e de C até B. Esse é o nosso nó K. Então, como que fica aqui? Como eu disse, é uma programação dinâmica, então a gente tem que salvar o resultado. E a gente vai salvar esse resultado como sendo o estado aqui, ó. A matriz na posição IJ significa a distância de I até J. A gente vai salvar ela como mínimo entre ela, ou seja, o que já tem nela, ou pegar nela, ir para algum outro vértice K e depois voltar desse vértice K para ela.
Isso daqui, ele vai tentar todas as possibilidades dos vértices. Então, ele vai tentar, para ir de A até B, ele vai tentar ir até C, depois ir B, ir até D, depois B, ir até E, depois B. E, como ele está tentando as possibilidades, isso significa que aqui sempre vai ter a menor. Se ele tentar passar por ele mesmo, a gente não tem que se preocupar, porque o que vai acontecer? A gente já tem a distância aqui, né? De A até B é 2. Então vamos lá. Se eu tentar ir de A até B, eu já sei que é 2. E se eu tentasse ir por A? Eu ia ir de A até A, 0. Depois eu ia de A até B, 2. Eu vou sempre manter o mesmo resultado que eu já tenho. Então, isso não vai influenciar na conta se a gente manter esses zeros aqui na diagonal principal. Se isso aqui fosse infinito, também não influenciaria na conta. Porém, uma pergunta do tipo distância a sua matriz responderia infinito, que não é legal. Bom, com isso a gente encerra essa aula de hoje. Ela era para ser um pouco mais curtinha mesmo. São algoritmos muito importantes para resolver problemas em grafos. Existem muitos outros que façam algo similar. Existem outros algoritmos, por exemplo, para menor caminho entre dois vértices, existem outros para menor caminho entre todos os pares também. Só que esses daqui são que geralmente a gente vê caindo. A gente tem um contest, como de praxe, vai começar amanhã, no caso, meia-noite, e vai até quinta-feira. O link do contest e a senha do contest. Só uma coisa que eu gostaria de adicionar. Opa, não é o Paint. São dois sites. Um se chama CP Algorithms, que tem CP é de Competitive Programming. Tem vários códigos, não só códigos aqui, tem várias explicações de algoritmos muitos utilizados na programação competitiva. Então, também temos estruturas de dados, só que programação dinâmica, tem tudo quanto é coisa. Por exemplo, se eu pesquisar aqui, Floyd Warshon, eu vou clicar aqui, ele vai ter toda a explicação. Infelizmente não está em português, porém vocês podem tocar no tradutor, não tem problema, ninguém vai julgar vocês. Tem o código aqui bonitinho, está totalmente explicado. Tem vários algoritmos, os principais que a gente utiliza estão aqui, então recomendo muito esse site aqui, CP Algorithms. E no final ele tem alguns problemas para praticar que são um pouquinho mais fáceis dos problemas que a gente coloca no contest para vocês, porque os problemas do contest a gente já coloca para vocês pensando um pouco mais na maratona, no pessoal que quer participar da maratona, porque as questões da maratona não são tão fáceis. E outro para quem programa em C. Toda linguagem tem uma documentação. Mas para quem programa em C especificamente, aqui a gente tem esse site que é o c++.com. E aqui na aba /reference você pode escrever qualquer estrutura, qualquer código que exista no C. Por exemplo, se escrever map, e ele vai ter aqui na documentação o que o map faz, todas as funções que estão implementadas nele, construtores, destrutores. Isso daqui é muito útil para quem está começando na linguagem e para quem também já está avançado na linguagem, quer tirar alguma dúvida rápida. Aqui é muito útil. Por exemplo, eu quero fazer algo diferente com uma string. Como que eu posso fazer isso? Eu venho aqui em construtores. Ele fala aqui, ó, todos os construtores existentes de strings. Então a gente tem aqui um construtor, por exemplo, de criar uma string com n repetições no caractere. Tem uma de criar uma string com um array de caracteres e assim por diante. Então esses dois sites aqui, super recomendo aí para não só para programação competitiva. O CP, obviamente, mais para programação competitiva, mas para aprender algoritmos é muito legal. E o segundo não é só para C++, qualquer linguagem que você programar tem que ter uma documentação.
da linguagem. Então, eu recomendo também vocês buscarem a documentação da linguagem sempre que tiverem alguma dúvida. Além disso, a gente que está organizando as aulas, vamos estar sempre disponíveis para qualquer eventuais dúvidas que vocês tenham. A aula de hoje era mais isso. Agora, resta para vocês fazerem um contest e obrigado a todos.